sobre a graça e sobre a verdade. Nós não podemos desassociar uma da outra, porque eu escuto muita gente, não é poucos não, cada dia que passa o grupo dos que defendem só a graça cresce cada dia mais. Eu defendo a graça, mas não uma mensagem que dá permissão para as pessoas viverem na carne, fazer o que elas quiserem. Isso eu não defendo. Sabe por que eu não defendo? Porque o apóstolo Paulo, ele nunca defendeu isso. Então, se ele nunca defendeu isto, Paulo chama as pessoas que era contra aquilo que ele ensinava, chama essas pessoas de inimigas da cruz. Então, quando alguém ensina sou salvo para sempre, sou predestinado para sempre, posso viver do jeito que eu quiser, meu nome está lá, sabe? Nada vai me acontecer, porque Deus já me escolheu, então se eu estou escolhido, estou salvo, então não tenho nenhum compromisso em viver uma vida digna, mais que a Bíblia é um livro de mudanças. Eu fico pensando, para que o evangelho, que a Bíblia diz que o evangelho é boas novas, para que as boas novas chegam até a nossa vida se não vai causar nenhuma boa mudança? A palavra evangelho quer dizer boas novas. Boas novas. Então, se ela vem à nossa vida, ela tem que causar uma mudança. Mas os defensores fajutos de uma graça libertina, que é isto que tem afastado muita gente. Quando você vai falar do evangelho da graça de Deus, você tem que falar o evangelho da graça e a verdade. Porque não é só a graça. Sou salvo, sou predestinado, meu nome está no livro da vida, não foi eu que me salvei, foi Deus que me salvou. Tudo isso eu concordo, recebo e assino embaixo. Porque Paulo foi o homem que Deus revelou a graça e a verdade para esse homem, e ele escreveu 14 cartas de comportamento, carta de doutrina, carta doutrinária, carta de conduta, ao ponto dele chegar a dizer aqui para a igreja de Coríntios, era uma igreja fogo puro, né, pentecostal, aquela de riscar fogo, né? Dos irmãos pularem numa perna só. Tinha mais gente que pulava numa perna só, mas também tinha tanto problema. Olha o que ele fala aqui em 2 de Coríntios capítulo 8. 2 de Coríntios 8. Preocupação, eu estou nessa palavra, eu estou nessa pegada aqui. A preocupação de Paulo. Esse é o nosso assunto. A preocupação do apóstolo Paulo. Olha, ele diz assim: pois o que nos preocupa é procedermos. Essa palavra proceder quer dizer maneira de se portar. Essa palavra, a palavra proceder, Paulo falou assim, o que nos preocupa é o procedermos. Então Paulo incluía os colaboradores dele. O que nos preocupa é o procedermos. Eu, Timóteo, Filemão, Barnabé, Lucas. Então, a nossa preocupação é o procedermos, preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo é uma preocupação totalmente diferente da igreja dos apóstolos de hoje, né? Os apóstolos de hoje, a preocupação deles é outra. Né? A maioria dos pastores de hoje, a preocupação deles, dos bispos, né? Dos arcebispos, desses semideuses que tem por aí, a preocupação deles é outra, totalmente diferente da preocupação de Paulo. Paulo fala de um proceder. Proceder quer dizer maneira de se portar, maneira de agir. Então a preocupação de Paulo era com a maneira com que as pessoas, depois que recebessem a palavra, como é que elas estariam agindo, como que elas iriam se comportar, não só perante o Senhor, que estamos sempre,
mas também perante os homens. Porque eu vejo, irmãos, um proceder vergonhoso. Você vai em redes sociais, eu fico com vergonha. Eu falei, tá faltando Bíblia nessa igreja, tá faltando estudo, tá faltando palavra, tá faltando ensinamento, pastores enchendo a cara de bebida alcoólica. Dá para entender uma coisa dessa? Dá para você associar a bebida alcoólica com um cristão? Quando Paulo fala, não vos embriagueis com vinho. Não, pastor, não é. Não, pastor, ó, não é para. Não é, a gente está se embriagando, a gente só está tomando devagarinho, sabe? Olha o evangelho que entrou nessas pessoas que não causa um arrependimento. Caraca, gente, eu fico preocupado porque a maioria das pessoas que estão dentro das igrejas hoje, a maioria foram alguma coisa. E a igreja está cheia de ex-alcoólatras. Ex-alcoólatra. Tem centenas, milhares de milhões de alcoólatras ex-alcoólatras dentro das igrejas. Aí a pessoa vai para uma igreja que diz que está na graça, é vinho arregado, é champanhe arregado, sabe, é cerveja, eu fico assim, a geladeira de pastor, tá lá. Ah, você fala assim porque você teve problema com alcoolismo e você sabe que não... Irmãos, não sou eu que tive problema com alcoolismo. Talvez você que esteja aí, essas 14 pessoas que estão aí, alguma delas tiveram problema com alcoolismo. Tiveram problema com bebidas. Algumas que vão nos ouvir, que nós não estamos nem na rádio, que eu não consegui entrar. Algumas que vão nos ouvir depois, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, tiveram problemas, tiveram suas famílias. Por exemplo, eu sou um testemunho de família destruída. Casa de minha mãe e meu pai era uma família destruída. Então eu sei o mal que faz uma bebida. Então quando eu prego contra, porque a Bíblia é contra. E se você conhece pastor que mete a cara na bebida, esse cara está mentindo às pessoas. Ele não está com o proceder segundo o Evangelho. O apóstolo Paulo se encontrou com Pedro, lá no livro de Gálatas 2, do versículo 11 a 14. Paulo enfiou o dedo na cara dele. Paulo enfiou o dedo na cara de Pedro. Falou, você não está procedendo segundo a verdade do Evangelho. Então tem muitos aí que estão vivendo, dizendo que estão na graça, mas estão esquecendo de viver a verdade. Você tem que ter... Paulo, ele disse aqui, ó, 2 Coríntios 8, 21, pois o que nos preocupa, a mim também, o que me preocupa não é saber se você conseguiu comprar a tua casa própria, não, mano. Porque quando Jesus retornar e acabar com tudo isso, ou com casa própria ou sem casa própria, você vai para Jesus. A minha preocupação não é se você comprou um carro novo, se você está com a tua conta no banco, no azul, no cor de abóbora. Irmãos, tem um monte de macumbeiro, gente que não conhece nem Deus, tem carro novo, casa nova, carro, tudo do bom e do melhor. Então, a preocupação dos verdadeiros homens de Deus não deve ser com se os membros da igreja vai ter dinheiro, se vai ter fazenda, se vai ter negócio, que vai conseguir empresa. E aonde está escrito que Paulo pregava para resolver esse tipo de problema? Me mostra aqui. Me mostra aqui, por favor. Alguém me ajude aí, porque eu estou falando besteira. Então me mostra aqui. Se há uma necessidade de eu criar uma corrente, uma campanha, ou a campanha da virada, a campanha do triunfo, a campanha do sucesso, a corrente da prosperidade, a corrente disso, a corrente daquilo, o povo vive assim, eu fico orando, meu Deus, eu fico falando, meu Deus, quando que a luz vai entrar nos olhos desse povo? Quando que a verdade vai entrar nos ouvidos das pessoas, Senhor? Quando que as pessoas vão olhar para essa palavra e elas vão encontrar o verdadeiro significado dessa palavra?
Porque muitos não entendem o significado da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos não entendem que nós estamos aqui como forasteiros. Nós somos peregrinos. A nossa pátria é a celestial. Paulo tratou disto aqui em Filipenses 3. Paulo tratou dessa separação, né? Filipenses 3, versículo 17 em diante, ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que... Eu estou em Filipenses 3, capítulo 3, versículo 17. Carta do apóstolo Paulo. Instruções do irmão Paulo. Ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Viu? Cristianismo, vida com Cristo, é uma vida... Você tem um modelo, aí você vai e imita. Não é cada um por si, eu faço o que eu quero. Eu escuto muito de bobagem. Eu sou salvo, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz, agora eu sou salvo. Não é salvo, você não sabe nem o que é salvação, rapaz. Abba Pai, eu só escuto um monte de, desculpa a expressão, um monte de robô. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Não sabe falar outra coisa não, filho? Explica aí a tua razão da tua fé. Abba Pai, Abba Pai. Não sabe nem explicar a razão da fé. Não sabe explicar nada. Não sabe expor a sua crença. Desculpe a expressão, a sua idiotice. Isso não é nem mais que ser idiotice. Acreditar em burrice, acreditar em maluquice é loucura. É loucura. Então, Paulo, ele diz, Filipenses 3,18, pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, agora digo, até chorando. Paulo dizia chorando. Eu digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Qual é a preocupação dos inimigos da cruz de Cristo? Primeiro que os inimigos da cruz de Cristo, eles dão uma facilitação para a carne. É proibido proibir. Na minha igreja, a igreja é deles. Graças a Deus que a igreja é deles. Então não é a de Cristo, é ser deles. Por isso que Jesus falou, vocês não sois das minhas ovelhas. Jesus falou lá em João, né? 10. Vocês não sois, porque as minhas ovelhas é uma coisa, as ovelhas deles lá é outra coisa. Então, vocês que estão aí, que congregam comigo no Ministério Restituição, vocês não são minhas ovelhas. Vocês são ovelhas de Cristo, eu sou uma ovelha de Cristo, vocês são ovelhas de Cristo. Somos todos ovelhas de Cristo. Então, eu não sou o pastor das ovelhas. O pastor das ovelhas é Cristo. Não sou eu que morri por você. Não é porque as pessoas ficam hipnotizadas pelo homem. Eu não quero que ninguém fique hipnotizado. Eu não sou nenhuma serpente para ficar olhando para mim, para ficar hipnotizado. Você tem que amar isto aqui, o que eu repito aqui. Isto aqui tem que ser valorizado. A palavra que sai nesse livro aqui, que sai pela boca dos homens de Deus, que tem coragem de dizer, porque a maioria são tudo um bando de frouxo, interesseiro, são um bando de bajuladores. Tem gente que fica bajulando os outros, pagariar dízimos. Me dá um dinheirinho aí. Qual o mendigo? Dá um dinheirinho aí, dá um dinheirinho aí, dá um dinheirinho aí. O povo que ama a Deus, o povo que respeita a Deus, é um povo generoso. Um povo que cumpre o seu chamado e ajuda a cumprir. Quem está participando comigo dessa mensagem, desse evangelho, é um povo chamado por Deus. Vocês que foram colocados para dentro dessa embarcação, você sabe qual é a história do Ministério da Restituição. Há 14 anos, em agosto nós vamos ter os 14 anos do Ministério da Restituição. 14 anos. Você sabe da história, da pequena embarcação, você dentro do barco junto comigo, nós jogando colete, boia, que os outros estavam se afogando e a gente jogando, e as pessoas se agarrando. Hoje eu recebi um telefonema de um irmão adventista de 87 anos. Ele falou: pastor, verdadeiramente
Eu cheguei a uma idade e eu pensava na minha vida que eu não iria ouvir o que eu ouvi, que eu tenho, que eu já estava ouvindo já há um tempo, o que eu tenho ouvido da parte de Deus saindo da tua boca. Hoje ele me ligou 5 vezes. Um senhor de 87 anos. Já declara saúde na vida da irmã dele, está hospitalizada em nome do Senhor. Então você vê o grau de responsabilidade, amado, que está sobre os ombros do Ministério Restituição, a qual você que está aí, a maioria de vocês estão aí, fazem parte dessa família. Então eu não tenho compromisso com raça de víbora, eu não tenho compromisso com o filho da perdição, eu não tenho compromisso com mentira, eu não tenho compromisso com a falsa graça, porque tem uma falsa graça. Que falsa graça é essa, pastor? Essa aqui, ó. Filipenses 3, 19. Aqui, Paulo desmascarando ela aqui. O destino deles quem? Que vivem essa falsa graça. Os que vivem no legalismo, arrancando dinheiro das pessoas. O destino deles, falsa graça, não é porque a graça é falsa, não. Porque eles tiraram, Jesus trouxe a graça e a verdade, eles pegaram a verdade, jogaram no lixo e ficaram só com a palavra graça. Graça, são sal, graça, graça, graça. A verdade, eu vejo gente, e cachaça atrás, e boteca atrás, e o pagode, e o cara com a cara cheia de cachaça, o olho roxo, de tanto bebida, e tá, tô salvo, pastor, tô salvo. Irmão, vai brincar pra lá, não vem brincar comigo não. Procura outro bobão para você conversar, procura outra pessoa para você se relacionar. Comigo não, jacaré. Comigo não tem colher de chá, meu amado. Depois que nós conhecemos a verdade, o evangelho da salvação, depois de tendo crido nele, dizemos que fomos selados e continuarmos numa vidinha medíocre, sem nenhuma preocupação de uma conduta, cara. Temos que ter conduta. A graça é para o Espírito. Ah, é? A minha Bíblia diz que eu tenho que manter íntegro meu corpo, minha alma e meu espírito. A minha Bíblia diz que Jesus me comprou com o seu sangue e eu tenho que glorificar a Deus no meu corpo. Isso que a minha Bíblia diz. Isso que o Evangelho que veio através do apóstolo Paulo diz. Agora, se tem um outro Evangelho que está sendo liberado aí, a Deus dará... dessa boquinha aqui, não vai sair não, mano. Não leva mal não vai sair não. Aqui, ó, 19. Filipenses 3, 19. O destino deles é a perdição. Aqui, ó. Você sabe o que é o destino? Eu peguei um avião, fui para a Bahia. Eu peguei o avião no Rio de Janeiro, no aeroporto São Dumont, e ia descer no aeroporto lá na Bahia. Então, o meu destino era Salvador. 1995. Meu destino foi Salvador. Aí Paulo diz, o destino deles, ou seja, eles estão indo em direção a alguma coisa. Paulo chama para onde eles estão indo, quem se comporta dessa maneira, para onde eles estão indo? Perdição. Não sou eu que estou dizendo, mano. Não sou eu quem abre a porta do céu, então eu chamo Pedro, mas não sou eu que tenho a chave de nada, não. A chave, sabe qual é a chave? Tem um código, teu nome tem que estar escrito nas palmas da mão do Senhor. Se não tiver, você não pertence a ele. Então, aqui, ó. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Vamos tomar, vamos beber, vamos farear. É festa genuína, é festa não sei de quê, é festa do milho, festa do churrasco, é festa não sei de quê. E aqui, e a Bíblia? Vamos arrecadar, vamos botar cantina, vamos botar barraquinho, vamos botar não sei o que, vamos fazer isso, fazer não sei o que, corrente. Eles estão indo para um destino, amado. Mas estão com dinheiro, pastor. Vai para o inferno com dinheiro e tudo. Como vai a maioria desses corruptos que estão roubando o nosso país aí. Vai tudo para o inferno, vai cedo, hein? Vai cedo, você pode prestar atenção que alguns deles vai cedo. Não vai tarde não, vai cedo, hein? Você pode presta atenção nessa maratona que nós estamos vivendo, como alguns deles vai cedo. Presta atenção, depois vai dizer que o pastor tem boca de agoureiro. Não tem boca, mas eles estão caminhando para isso.
Estão caminhando para isso, né? Então ele diz, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Visto isso aqui que me chamou a atenção. Paulo fala em Coríntios que a preocupação de Paulo é o proceder. A preocupação deles, visto que só se preocupam com as coisas da terra. Tudo que é da terra, os crentes que têm, os crentes não, os que dizem que são crentes, mas só estão focados com as coisas da terra, eles têm um destino. Não é a pátria celestial, não. O destino deles é para baixo. Porque a Bíblia diz que nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, mas o destino dessa turma é para baixo. Não sou eu que estou dizendo, mano. Pelo amor de Deus. Quem está dizendo é a Bíblia. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, qual é a preocupação deles? Irmão, você tem que ter dinheiro. Você tem que ter prosperidade, irmão. Claro que nós temos que ter prosperidade. Já é uma marca na nossa vida, amado. Se você é fiel, olha, sabe o que a Bíblia diz em Coríntios? Aquele que dá semente ao que semeia. Então Deus sempre vai dar semente a quem semeia. Ou seja, nunca vai faltar colheita para quem semeia. Já está aí a prosperidade. Eu tenho um entendimento que na minha vida nunca vai me faltar semente para mim semear. Quer dizer o quê? Porque se eu tenho semente para semear, porque eu estou colhendo. Então, eu já sou abençoado, porque eu sigo as instruções de Deus. Eu já sou abençoado, porque eu não ando atrás de coisa, eu não ando atrás de bens, eu não ando atrás de prosperidade. Vamos fazer irmão, os irmãozinhos gostam de fazer corrente, depois eles passam aí e me ver. Depois eles vão ver. Irmãozinho gosta de uma corrente, vocês parecem uns bichinhos de brabo, porque quem gosta de corrente é bichinho brabo, irmão. Eu gosto de uma campanha, tô doido para essa igreja voltarem para ter a campanha, porque eu tô com a saudade da campanha, estou com saudade da campanha, estou com saudade dos encontros gospel, dos encontros do amor, para ficar dançando, meu Deus do céu, arrumar um namorado, arrumar um marido, arrumar uma marida, até marida estão arrumando agora, não é marilda, não é marida, estão arrumando marida, o negócio tá feio, tem que ter alguém que tenha o Espírito de Cristo. Alguém perguntou lá no reino de Nabucodonosor, será se tem alguém nesse reino que tenha o Espírito dos deuses? Tem que ter, amados. Você foi lhe dado a conhecer os mistérios. Foi dado a você conhecer. Agora, depois de conhecer os mistérios de Deus, siga. Mas pastor, não sabe, só igual o fariseu do Macedo falou, a Bíblia é só blá blá blá. É o bispo Macedo mesmo, esse falso profeta. Bíblia é só blá blá blá. Falso profeta mesmo, Macedo, Valdomiro, são tudo falso profeta. Por que são falsos profetas? Porque eles fazem coisas que a Bíblia não manda fazer. Se faz coisa que a Bíblia não manda fazer, Soares também está junto aí, o Fred Fristo lá de São Paulo também está. E um monte aqui no Rio de Janeiro, tem um monte aqui de falsos profetas, os que pregam que Jesus já voltou, os que pregam liberação de bebidas, os que pregam a vontade da carne, são tudo falsos profetas, são falsos profetas, são falsos, são obreiros fraudulentos, são mentirosos, são enganadores. Por que o senhor tem garantia? Não sou eu quem garante. Quem diz é a Bíblia. Jesus falou aqui em Mateus 24. Aqui. 24, aqui, ó. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Toda pessoa que está dentro de um lugar que prega a Bíblia, prega a palavra, o Evangelho, e a pessoa escuta uma voz e sai correndo atrás dessa voz, uma voz de engano, e a pessoa vai, tadinho, não tem tadinho não, amado, a porca voltou para a lama, e o cachorro, o cão, como diz a Bíblia, voltou para o vômito.
Não é ovelha. Porque o que a Bíblia diz? Irmão, você tem que ficar com a Bíblia. Mateus 24, 24, no finalzinho diz: se possível, enganariam até os escolhidos, até os próprios eleitos. Se possível, mas não é possível. Sabe por que não é possível? Porque os eleitos, os verdadeiros eleitos, não é aquele que diz que é eleito, não. É aquele que vive como eleito. Não é eu dizer que eu sou eleito que quer dizer que eu sou eleito, coisa nenhuma, né? Aqueles que vivem como eleitos. Aqueles que vivem como eleitos, não é possível. Sabe por quê? Porque o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, habita nos eleitos. E esse Espírito da verdade que habita nos eleitos não permite que os eleitos de Deus sejam enganados. Pastor, mas aquele irmão, aquela irmã foi, não sei, foi uma igreja que diz que lá não tem pastor, lá todo mundo é todo mundo, e sabe, lá sabe o que é meu é seu, hein? Você dorme na minha cama, eu durmo na sua, sabe aquela, sabe, confraternização, amor a qualquer preço, vale tudo pelo amor. Não tem nada de vale tudo pelo amor, amado. Não confunda as coisas, não altere a graça, não tire a verdade da graça, deixa a graça e a verdade caminhar juntos. Porque se tirar a graça de perto da verdade e a verdade de perto da graça, vai ter confusão, vai ter chamado de atenção. Se você não percebeu, Paulo em Gálatas capítulo 2, ele diz aqui, ó, versículo 11 ao 14, vou terminar agora. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegar algum da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio afastar-se temendo da circuncisão. Também os demais judeus dissimularam com ele, dissimularam com Pedro, também os judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela simulação deles, um grupo grande. Paulo sozinho no meio de um grupo grande. Aí, Paulo não era covarde, eu também não sou covarde, amado. Leva mal não, eu não sou covarde. Eu posso ser feio, posso ser narigudo, posso ser magro, posso ser o que você quiser que eu seja. Que você achar que eu seja, posso ser abençoado, querido por você, o que você quiser. Mas uma coisa eu não sou, eu não sou frouxo. Eu não vou esconder a pérola de maior valor. Eu não vou lhe esconder. Aí o que ele diz? Paulo também não era frouxo, não. E quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: sendo tu judeu e vive como gentios, e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Então Paulo chegou na frente de todo mundo e sentou a mão nele. Falou: agora acabou tua farra, Pedrão. Aí Pedro fez o que, pastor? Pedro se desviou. Pedro foi para Macumba. No mínimo, Pedro deve ter ido para Macumba. Não foi para Macumba, não. Sabe o que ele fez? Quando você é chamado a atenção pelo homem de Deus, você tem que se consertar. O caminho correto é esse. Pedro se consertou. Se consertou, tanto que ele se consertou, que na segunda carta segunda de Pedro, capítulo 3, versículo de número 15, olha o que ele diz, para você ver como é que Paulo deu-lhe na cara dele com a palavra, e olha o comportamento de alguém que é de Deus. Porque não é, eu vou me desviar, já pega logo o telefone, aí não vai mais vai no Ministério da Instrução não, hein? Aquele homem é muito grosso, aquele homem fala muita verdade na cara da gente, ele devia temperar a verdade com um pouquinho de mentira para descer mais conforto. Não vou temperar nada, mano. Não vou temperar nada. Quem é da verdade vai gostar da verdade. Jesus encarou a mulher que tinha 5 maridos e falou: você teve 5 e o que você tem não é teu. Cai fora, tá? Cai fora. Traga aqui o teu marido. Não tem, claro, você teve 5. Jesus foi duro com ela. Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Vai fazer, filhinho? Você quer a vida eterna? Quero. Vende tudo que tem e vem me seguir. Não posso. Então, essa é a verdade, cara. Essa é a verdade. A verdade é que as pessoas não estão acostumadas muito de ouvir. Só o povo da verdade, que ama a verdade, está acostumado a ouvir. O povo do Ministério da Restituição está acostumado com a verdade. Olha o que ele diz, para você ver como que a verdade ajudou Pedro. Olha, 2 Pedro 3, 15. Tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor,
como igualmente o nosso amado irmão Paulo. Olha ele falando de Paulo, depois de ter levado na cara, Paulo chamou a atenção dele. Paulo não chamou a atenção dele no escritório não, irmão. Paulo chamou a atenção dele publicamente. Eu não faço publicamente não. Você sabe, eu não chamo nem a atenção de ninguém. Eu uso a Bíblia para corrigir. A Bíblia me corrige, a Bíblia te corrige. Olha como é que ele reagiu aqui. Ele não pegou pegou o fax, né, o telefone, mandou um WhatsApp. Turma, Paulo tá maluco, vamos sair fora dele, tá? Ele é muito ignorante. Não, ele falou isso não. Olha o que ele falou. Nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Segundo uma sabedoria que lhe foi dada. Dada por quem? Tu sabe por quem, né? Gálatas 1, 10 em diante, capítulo 1, versículo 10 em diante, ele fala: eu não recebi, não aprendi de homem algum, mediante a revelação. Então sabe de onde veio essa sabedoria, né? 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Viu? É difícil de entender o que o pastor Pedro Inácio diz. Claro, não entende com a carne. Se o Espírito te revela, já era. Você já é de Deus. Mostrou que tu és de Deus. Mas se não revela para você, já era. Não tem jeito. Ele diz, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, tomara que você tenha aberto a Bíblia aí, que os ignorantes, os instáveis, deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Às vezes as pessoas deturpam o que eu falo aqui. Olha, o pastor falou um negócio para você, jogou piada para você. Deus que me livre eu perder o meu tempo precioso para preparar uma mensagem de Deus, vinda de Deus, para atingir uma irmãzinha que já está cheia de problema. Quando a gente está na flor da pele, porque nós que estamos, o problema é nosso, amado. Nós que já estamos envenenados. O Marco sempre diz, o pastor Marco sempre diz, quando a pessoa recebe a palavra e ela sai cuspindo, ela sai falando, porque ela já está com problema. O problema já é nela. Então, quando a verdade vem para dar uma escovada, tirar os detritos, a sujeira do pescoço, tá aquela lavada boa que a gente tem que levar pela palavra, aí a carne, ela, não vou mais nem escutar esse cara, não. O cara tá falando de que eu não posso viver mais do jeito que eu quero. Não, por mim, você pode ver do jeito que você quiser. Vocês que vão me ouvir depois, eu sei que o povo do Ministério da Restituição não é para vocês sabem disso. Mas tem gente que quer viver, deixa viver do jeito que quiser, vai colher. Depois vai ligar para você, tem gente que liga para você, né? Pede oração, faz oração, fala para o seu pastor, fazer oração ali. A pessoa quer viver de qualquer jeito. Elas não querem ter nenhum compromisso com Deus e elas querem que Deus tenha compromisso com elas. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele, amado. E ter compromisso com Deus é ter compromisso com o que está aqui, com a verdade, tá bom? Desculpa eu me alongar um pouquinho, fizemos aí em 35 minutos, boa, nosso cooperador depois ele corta a abertura, entra na mensagem pro YouTube. Eu profetizo da parte do meu Deus que esta sabedoria penetre a tua alma, penetre a tua vida, em nome de Jesus, tá? Profetizo saúde no teu corpo, primeiro na tua mente, nos teus ossos, teu sangue, teus pulmões, teu coração, teu rins, teu fígado, teu baço, tua pele, teus olhos, teus ouvidos, tua garganta, sabe? Tudo que é em você, teu cabelo, tuas unhas. Se há alguém com uma infecção, com uma bactéria, que essa infecção e essa bactéria desapareça em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que você tem direito a ter saúde para a glória de Deus. Tá bom, queridos? Deixa eu ver quem foi os